Celebramos o 11º domingo do tempo comum. E neste ciclo de leituras nós lemos o Evangelho de São Marcos, que nos traz essas parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus. Quando falamos de reino de Deus, podemos entender muitas realidades, já que vivemos num mundo muito plural em matéria religiosa, né? Mas se nós nos apegamos à nossa fé, e se nós fazemos uma reflexão histórica, vamos perceber que o reino dos céus não são muitas realidades, é uma só. Ele se concretiza em algo muito claro, que é a Santa Igreja Católica. Jesus veio instaurar o seu reino. E qual é a concretização da instauração do reino de Deus? A fundação da igreja. Quando nós olhamos para esta realidade, vemos que o reino de Deus é tal como Jesus descreveu nesta bonita parábola, simples e profunda ao mesmo tempo. Parábola do plantio do grão de trigo e a parábola da mostarda, do grão de mostarda. Jesus plantou a sua palavra no meio de nós, nesse nosso mundo, entrou na nossa realidade e implantou o reino de Deus, que vai sendo desenvolvido ao longo dos séculos. E já fazem 2000 anos desse desenvolvimento e ainda não parou, continuará até o final dos tempos, até enquanto existir esse mundo. Jesus começou lá na Terra Santa, na Palestina, nascendo de Maria Santíssima, e o primeiro ato fundador deste reino de Deus aqui na terra foi a chamada dos 12 apóstolos, não é assim? Jesus constituiu para si 12 apóstolos para serem o fundamento visível da sua autoridade aqui na terra, dessa instituição que ele fundou e confiou a esses homens, esses 12 que representam as antigas 12 tribos de Israel, mas que agora são o novo Israel, o novo povo de Deus. Depois o Senhor realiza muitos outros atos fundacionais, institui os sacramentos, dá muitas diretrizes, muitas indicações, muitos mandamentos. E após Pentecostes, os apóstolos então colocam em marcha esta igreja, assistida pelo Divino Espírito Santo, pelo seu divino fundador e cabeça, Jesus Cristo, tudo isso para a glória de Deus Pai. Uma obra de Deus que funciona aqui na terra. Este é o reino de Deus. E como é um reino de Deus, obviamente somente Deus pode instaurar um reino assim para ser autêntico. Por isso, para diferenciar as diversas propostas de reino de Deus que existe no mundo, basta verificar quem foi o seu fundador. Então descobrimos claramente quem foi o fundador da Santa Igreja Católica. Jesus Cristo, está claro, né? Acabamos de descrever a sua fundação. Agora essas outras instituições que estão no nosso mundo, outras igrejas que têm o nome de Jesus também na sua fachada, quem foi o seu fundador? Nós sabemos o nome, o sobrenome, o número do RG e do CPF deles, não é? Eles não são Deus, portanto não podem fundar uma religião. Religião só pode ser fundada se o seu fundador é ao mesmo tempo Deus Todo-Poderoso e homem, que portanto está aqui neste mundo. E somente Jesus possui essas duas naturezas. Sendo Deus Todo-Poderoso, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou, viveu no meio de nós, assumiu a nossa condição mortal. Perfectus Deus et perfectus homo, diz o dogma católico. E o Senhor confia essa sua igreja a nós, pobres pecadores. A existência de pecadores e de traidores dentro da igreja não é nenhuma novidade. Começa já no grupo dos 12 apóstolos, lá no início, quando ainda a igreja era uma sementinha de mostarda, não é? Entre os 12, 11 foram extremamente fiéis,
e santos, apesar dos seus pecados, foram se convertendo e se transformando. Mas um deles foi traidor, Judas Iscariotes, não é assim? Então a existência de pecadores, a existência de traidores dentro do corpo místico da Santa Igreja é algo que infelizmente é normal e que começou no século I e transpassou os séculos e chega até hoje. Por isso, quando nós ouvimos a história da Igreja Católica nesse mundo, temos que saber distinguir bem, porque os mundanos, os historiadores ateus, aqueles que combatem a Igreja, os militantes secularistas que existem hoje em tantas faculdades, em tantos colégios, que nos ensinaram. Eu também passei pelo ensino fundamental, médio, superior. No superior não tive problema, porque já fiz estudos eclesiásticos, mas minha formação inicial foi na rede pública. E ouvi a história da Igreja Católica, quando se falava da história geral, se falava um pouquinho da Igreja Católica, não é? Não sei se vocês também tiveram essa experiência, acho que sim. E eles contam a história da Igreja Católica desde o prisma dos seus traidores. E isso é uma barbaridade. Como você vai contar a história de uma instituição desde o ponto de vista daqueles que traíram os ensinamentos dessa instituição, daqueles que não foram fiéis? Assim, você coloca uma imagem negativa na instituição mesma, não é? E não é justo com ela. E é assim que nos colégios e nas faculdades em geral se conta a história da Igreja Católica. Então nós ouvimos destacar-se, sobretudo, sei lá, né, aqueles pontos problemáticos da história da Igreja. Não sei, por exemplo, as famosas cruzadas, em que os malvados cristãos iam com a sua espada dominando tudo, matando pessoas e dominando territórios e conquistando a Terra Santa. Os malvados católicos, né? Ou então a história dos malvados cristãos na época do famoso tribunal da Inquisição, que caçava pessoas inocentes, sobretudo mulheres, e as condenavam por bruxaria e as queimava vivas na praça pública, enquanto estava lá o bispo católico e o padre se deleitando naquela cena de horror, né? Mais uma bruxa queimada. Então os malvados católicos de novo atuando. Ou então quando nos contam que dos papas indignos, que foram homens infiéis, homens interesseiros, luxuriosos, gananciosos, corruptos. Então diz, está vendo? Isso daí é a Igreja Católica. Por que vocês frequentam essa instituição? Está cheia de criminosos aí dentro. Contar a história do ponto de vista dos seus traidores é uma desonestidade. Mas se nós contamos a história da igreja, a mesma igreja que é tão atacada por este mundo, desde o prisma daqueles que foram fiéis, então a história muda de cor, não é verdade? É verdade que houveram traidores, pecadores, imorais, injustos, salafrários, sem vergonhas na igreja, ainda existem, porque nós estamos nela, né? Então ainda existe gente que não presta na igreja, mas sempre existiu e sempre existirá santos também. Poderíamos aqui ficar horas e horas contando a história dos santos, desde o primeiro século até hoje, não é? Pessoas que foram extremamente fiéis, que levaram a sério a palavra de Deus, que fizeram este reino de Deus crescer como um grãozinho de mostarda, até se tornar uma grande hortaliça. Quantos homens, quantas mulheres, crianças, jovens, anciãos, grandes intelectuais como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e pessoas simples, analfabetas,
como Francisca Javiera del Valle, por exemplo, e tantos outros, que não sabiam nem ler e escrever, mas deixaram uma marca indelével da presença de Deus no meio de nós, com a sua vida santa, com a sua vida honesta, com a sua vida de oração. Hoje celebramos um dos grandes intelectuais da igreja, justamente Santo Antônio, presbítero, cônego regular da Santa Cruz, aluno da escola de Coimbra, em Portugal, depois se tornou frade franciscano, primeiro professor de teologia da ordem franciscana, conheceu o fundador São Francisco de Assis, um grande pregador, doutor da igreja, recebeu o título de doutor da igreja devido à qualidade dos seus sermões. Conhecia tão bem a Bíblia que o chamavam de Arca da Aliança, porque sabia praticamente toda a Bíblia de cor, porque estudou e leu e releu muitas vezes a Sagrada Escritura. Quantos santos e santas nos precederam? Agora, irmãos e irmãs, precisamos nós entrar nessa dinâmica do reino de Deus, porque os santos já fizeram a sua parte e já estão na glória dos céus. Agora, esse reino de Deus está em nossas mãos. Não podemos apenas viver das rendas, né? Viver recordando, como aqueles que torcem para time ruim, né? Que fica só recordando os títulos lá dos anos 60, 70 e não ganha nada hoje, né? Não podemos ser assim. Temos que hoje jogar e ganhar para o time de Deus. Hoje a igreja espera de nós essa santidade, para que no século 22 contem a história do século 21 e nós estejamos inscritos na lista daqueles que foram fiéis. Esta é uma opção que nós temos que fazer agora. Como nós queremos passar para a história da igreja? Como aqueles cristãos que foram traidores, que foram infiéis na sua vocação, que deram escândalo na Santa Igreja, que desonraram o sangue de Cristo, ou aqueles cristãos que, apesar de frágeis, de pecadores como todos somos, buscaram viver com honestidade a sua fé, buscaram transmitir a palavra de Deus com fidelidade, buscaram a santidade no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu lugar na igreja e na sociedade. Devemos escolher um lado, o lado dos justos ou o lado dos traidores, o lado dos 11 santos apóstolos ou o lado de Judas, que terminou desesperado, enforcado, humilhado, que deixou uma estela negativa na história da igreja. Peçamos então, irmãos e irmãs, a Santo Antônio de Pádua, que hoje celebramos, peçamos a intercessão dos milhares de santos e santas que nos precederam na história da igreja, que nos ajudem a optar pelo bem, a fazer o reino de Deus crescer nesse mundo e deixarmos um legado bonito de santidade para a próxima geração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,